Aqui nós temos uma das principais variáveis quando a gente fala de motor, principalmente motor elétrico, que é a rotação, a RPM, certo? É uma das unidades de medida que vem expresso na placa, que ele vai definir o que? A velocidade do eixo do motor, ou seja, o quanto o motor vai, quantas voltas, né? Rotações por minuto o motor vai dar, quando a gente usa a unidade de medida RPM, né? No caso, essa fórmula aqui, a gente vai calcular a velocidade do eixo do motor, certo? A rotação dele. Então, eu vou falar um pouco aqui da fórmula. Aqui a gente, você tem a representação da velocidade, 120 vezes 60 dividido por 4. O que é isso aqui? 120 vezes 60 dividido por 4. Então, o que é cada item aqui na fórmula? 120 está relacionado ao semiciclo da geração, certo? Então, na geração, se você tem uma geração de 60 Hz, naturalmente você vai ter 120 semiciclo, que é a metade da senoide. Então, 120 é uma constante que é originada pela questão do semiciclo da geração. Então, eu vou pegar o 120, que é a questão do semiciclo, vezes 60, que é a nominal, a frequência nominal do motor, dividido pela quantidade de polos. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter a velocidade. No caso aqui, se eu multiplicar 120 vezes 60 dividido pela quantidade de polos, que no caso aqui seria um motor de 4 polos, a velocidade do motor é 1800 RPM. O que acontece? Na placa do motor não vem expressa essa velocidade aqui. Na verdade, vai vir a velocidade do eixo, certo? A velocidade real, dependendo do motor. O que acontece? Os motores trifásicos, se tiver assim, motor trifásico assíncrono de indução. Se o motor é assíncrono de indução, então tem uma diferença entre o campo girante no estator e o eixo. Existe uma diferença. E essa diferença, ela tem que existir. É proposital. Para quê? Para que realmente a força de repulsão do eixo apareça. Então é preciso ter essa diferença, certo? Então o que acontece? Esses valores que eu calculei aqui, 120 vezes 60 dividido por 2, que seria um motor de 2 polos, 120 vezes 60 dividido por 8, que seria um motor de 8 polos, são velocidades síncronas, velocidade padrão, ou seja, é a velocidade do campo girante no estator do motor, certo? Só que lá na placa, se você pegar uma placa de um motor elétrico agora, você vai ver que não vai vir essas velocidades padrão. Geralmente, se o motor for de 1800 RPM, se for de 4 polos, não vem expresso na placa 1800 RPM, porque ele deve ser considerado o escorregamento. E o escorregamento é dado em percentual. Esse escorregamento a gente usa essa fórmula aqui para calcular, certo? Então vamos dizer que você pegue agora, vou calcular aqui, vamos dizer que você pegue agora um motor em que lá na placa dele a velocidade mecânica dele é de 1000, vamos dizer aqui, 1756. Isso é a velocidade na ponta do eixo. Então existe uma diferença entre a velocidade do campo girante e a velocidade do eixo. Essa diferença aqui a gente chama de quê? De escorregamento, que é expressa em percentual. E geralmente esse escorregamento aqui, ele não vai aparecer na placa, certo? O escorregamento tem que ser um escorregamento definido em projeto do motor. Por quê? Se o escorregamento mudar, o motor perde suas características de torque, de conjugado. Então, a diferença entre a velocidade síncrona, que é a velocidade padrão, vai ser o escorregamento. No caso, eu estou considerando que o motor que eu estou analisando, a velocidade descrita na placa dele lá é 1756. Então, aqui está embutido o escorregamento. E se eu quiser aplicar, mensurar matematicamente a diferença em percentual, qual a fórmula que eu uso? Eu vou usar essa fórmula aqui, NS, que seria a velocidade síncrona menos a velocidade real dividido pela velocidade síncrona, certo? Que seria isso aqui, Então, se a gente fizer isso aqui, por exemplo, 1800 menos 1756
dá igual a 3.000, não, deixa eu calcular certo aqui. 1.800 menos, isso aqui dá para fazer mentalmente, mas eu vou fazer na calculadora aqui, porque eu já faço o cálculo completo para não perder muito tempo também. Então, 1.800, vou colocar aqui 1.800 menos 1.756 vai dar 44, certo? Aí eu vou pegar 44 dividido por 1.800, que é a velocidade cíclica, certo? 1.800 dá igual a 0,024 vezes 100%, né? Vezes 100, que é para me chegar ao percentual. Vezes 100. Aí eu vou aqui, ó, vezes 100 vai dar igual a 2,4. Ou seja, o escorregamento desse motor aqui é 2,4%. É exatamente isso. 2,4% é o escorregamento desse motor. Beleza? Então é isso. Cálculo de velocidade de motor. Motor 4 polos, a velocidade síncrona dele é 1.800. Motor 2 polos, a velocidade síncrona é 3.600. Motor 8 polos, a velocidade síncrona é 900. Então, a gente deduz o quê? Quanto maior for a quantidade de polos, menor a velocidade. Quanto menor for a quantidade de polos, maior a velocidade. É isso aí, fica a dica.